paz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. É bom estarmos juntos mais uma vez, juntos como um povo de Deus, junto como família, juntos celebrando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito particular. Que a palavra do Senhor alcance espaço na sua alma e que traga alimento ao seu coração, esperança para a sua vida, direção para os seus caminhos e que manhã após manhã você possa perceber o agir de Deus na sua vida, na sua história, trazendo toda a libertação, trazendo toda a restauração e trazendo toda a paz. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham também dos seus lares, que a boa mão do Senhor lá dentro do seu lar esteja também trazendo transformação, paz, alimento, saúde, vida e alegria em nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele, porque Deus tem sido o nosso sustento, Deus tem sido o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. E se nós estamos aqui hoje, começando mais uma semana na casa do Senhor, começando mais uma semana como povo dele, é uma das muitas provas do zelo, do cuidado, do amor, da atenção de Deus pela minha vida e pela sua vida. Então seja grato em nome do Senhor. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por mais uma semana que se inicia, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, te agradecemos, ó Deus, pela tua maravilhosa graça, te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia que se renovou em mais uma manhã e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue ministrando, derramando sobre nós bênçãos, não no nosso merecimento, mas no nome e no merecimento de Jesus, nosso Senhor Salvador. Pai amado, nós dependemos só de Ti, mas nós também queremos nesta hora agradecer o Senhor, agradecer, ó Deus, o cuidado com que o Senhor tem cuidado de nós, agradecer, ó Deus, a atenção, o zelo, agradecer, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e mesmo quando passamos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor tem sido nosso bom pastor, que tem segurado forte na nossa mão e nos guiado para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas ao teu lado, na tua presença. Obrigado, Deus, porque tu és fiel. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos rejeita a oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor de uma forma maravilhosa tem tocado, tem dirigido as nossas vidas, e eu peço a Deus que assim o Senhor continue abençoando a vida, ó Deus, do teu povo, continua, Deus, derramando bênção, saúde sobre o teu povo. Colocamos também agora a vida do seu Gediel, o irmão da nossa irmã Enídia, ó Deus, internado em estado grave no hospital. Nós pedimos que o Senhor intervenha nessa situação, que o Senhor, pelo teu amor e graça, abençoe aquele homem, ó Deus, abençoe também todos os que estão enfermos, todos aqueles que estão em tratamento médico, que recebam dos altos céus o bálsamo da cura e o milagre que vem dos céus. Ó Deus, quanto a nós, tem misericórdia de nós, derrama sobre nós a tua graça e o teu poder, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Em pé como nós estamos, nós vamos continuar na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Nós vamos cantar o hino de número 61, e esse hino ele fala de gratidão. Ele fala do Deus que fala conosco através de toda e qualquer situação. Que a nossa voz seja uma voz de gratidão e de louvor aos altos céus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor e a aflição, pelas reveladas. Graças dou. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida.
e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Que a mão do Senhor continue nos abençoando e que nós tenhamos sempre uma voz de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor por tantas, por incontáveis bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Irmãos, lembrando que toda quarta-feira nós temos estudado a palavra do Senhor e nós temos já há algumas semanas conversado sobre os ensinos práticos de Jesus para a minha vida, e eu convido você a, juntamente conosco, estudarmos a palavra do Senhor. Toda quarta-feira, 19h30, na página do Facebook da igreja, você pode não só se juntar a nós, mas compartilhar com os seus contatos para que mais e mais pessoas façam parte desse estudo e sejam abençoados, não por nós, mas pela palavra do Senhor. Toda quarta, sempre às 19h30. Que Deus abençoe você poderosamente no nome de Jesus. Nós vamos ser abençoados por um louvor que será cantado pelo nosso irmão presbítero César. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o nosso irmão e que sejamos assim abençoados pela letra desse hino. Graças e paz, irmãos. Sei que é uma alegria, né, de poder estar juntos novamente depois de um longo tempo e não poderemos estar, né, reunidos aqui em família, né, família da fé. Então é muito bom. Deus é maravilhoso, tem cuidado de cada um de nós e temos a certeza que Ele continuará cuidando. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me adorador por
já fui um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém? Amém. Graças a Deus, nós temos essa liberdade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós e a nossa voz tem que ser sempre de alegria, sempre de gratidão. A palavra do Senhor nos motiva a isso, especialmente nos dias que nós vivemos, especialmente nos dias conturbados que vivemos, especialmente nos dias onde para muitos são dias sem expectativas, sem futuro e sem alegria, mas nós sabemos em quem nós temos crido e isso nos basta, porque o Senhor se manifesta a cada dia em favor daqueles que o buscam. O anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o buscam, que o temem, que amam o Senhor, e nós amamos ao Senhor. Somos então abençoados, protegidos e amparados pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos ter oportunidade nesta hora de praticarmos o que nós já temos falado e ouvido aqui, adorar o Senhor e cantar ao Senhor. Convido o grupo de louvor a vir à frente para continuarmos como igreja, celebrando ao Senhor, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, elevando a nossa voz em louvor, dizendo: Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Que observas meu coração, por vezes aflito estás. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. Melhor sim eu sei, preparado está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor. Te bendirei, meu Senhor. Tua palavra jamais mudará. Como
posso te agradecer. Sei que cuidas de mim, infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Sei que observas meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. O melhor se eu sei, preparado está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Amém, Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor é esta, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E nós queremos um Deus que promete e cumpre. É um Deus de promessa, é um Deus que não mente, amém? E Ele conhece os nossos corações. Ele sabe desde o momento que fomos gerados, o nosso deitar, o nosso levantar. Então que você faça desse cântico uma oração, amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Fecha que acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha que acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, Glórias a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Realmente viver nessa alegria e nessa certeza que podemos louvar ao Senhor na beleza da santidade do Senhor. E o que nós acabamos de cantar nessa oração, dizendo: Deus, nos use, nos guie, nos abençoe, nos proteja, seja o fruto sincero de cada um de nós, e que os nossos corações estejam sempre inclinados a ouvir a voz do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa hora. Nós já conversamos com Deus, já falamos com Deus em oração, já conversamos e falamos com Deus e sobre Deus através dos louvores de adoração, do hino que nós ouvimos e de tudo aquilo que nós já participamos. Mas agora é a hora que Deus fala conosco. É o momento mais importante, é o momento que a palavra traz a nós não só alimento, mas direção para como nós devemos viver na nossa vida. Que Deus então abençoe você de uma forma muito especial. Irmãos, vivemos dias e a nossa vida vai passando de momento a momento e os problemas eles vão se alternando. Nós estamos vivendo como humanidade um ponto, um problema, uma expectativa, uma ansiedade, uma incerteza, mas nós já vivemos outras antes e certamente viveremos outros problemas, outras dificuldades, outras incertezas, outros medos, outras situações que tirarão o nosso conforto, que tirarão a nossa alegria, que tirarão um pouco da nossa esperança, que tirarão a doçura e a cor da vida, porque os problemas eles são tão reais quanto a vida. Os problemas eles fazem parte da nossa vida
e nós não temos como fugir deles. Nós não temos como fugir das dificuldades que sobrevêm contra a nossa vida. Nós não temos como fugir da grande maioria dos problemas que vêm contra pessoas próximas e queridas do nosso coração. Por isso, quando nós olhamos para os problemas, e eles são verdadeiramente grandes, e o maravilhoso da palavra de Deus é que Deus dá às coisas os nomes que elas têm, porque Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus da justiça, Deus é o Deus da retidão. Então Deus nunca tapa os nossos olhos dizendo, não há problemas, não há dificuldades, não há incertezas, não há nada que possa afetar a sua vida e que tudo vai e que tudo está bem. Pelo contrário, Deus chama problema de problema, Deus chama de crise, Deus chama pecado de pecado, mas Deus chama de salvação, a salvação também. Por isso, quando nós olhamos para toda a história do povo de Deus, nós vemos que durante todo o tempo da nossa peregrinação, durante todo o tempo da nossa vida, durante todo o tempo do povo de Deus sobre a terra, grandes problemas sobrevieram sobre eles, sobrevieram contra o povo, vieram contra o povo, mas também grandes vitórias, grandes libertações e grandes momentos. Portanto, queridos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês exatamente esse tema, grandes problemas, vitórias maiores. E o nosso texto é 1 Samuel, e eu convido você a abrir seu versículo 20. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso de número 20. A igreja sentada como está, mas com muita reverência à palavra do Senhor, vamos ler esse texto. 1 Samuel 30, 1 a 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi a seus homens, ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclac, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de onde és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoecia há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclac. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda aquela região, comendo, bebendo, fazendo festa, e por todo aquele grande despojo que tomaram na terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde
tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, pela sua palavra. Fala conosco, Senhor, porque precisamos, nós desejamos ouvir a tua voz, para a glória do teu nome. Amém. Os problemas, eles surgem na nossa vida, e os problemas, eles têm um poder tremendo, porque os problemas, eles nos fazem refletir, e os problemas, eles são imprevisíveis. Nós simplesmente não sabemos quando eles acontecerão. O mundo foi tomado de sobressalto sobre um problema que acontecem, e é interessante porque nós sempre buscamos um porquê em todas e quaisquer situações que ocorrem na nossa vida, mas a grande maioria das coisas e dos problemas que acontecem sobre nós e acontecem conosco são simplesmente imprevisíveis. Nós não buscamos, nós não corremos atrás. Outros, é verdade, são problemas que são frutos de escolhas tolas, de momentos impensados, de conversações torpes, de amizades erradas, de caminhos tortuosos, unidos e situados. Naquela situação, eles veem algo imprevisível, eles veem que não estava em ordem a cidade da maneira como eles deixaram. Pelo contrário, eles de forma imprevisível viram que as suas esposas, filhos, filhas e bens haviam sido roubados, a cidade saqueada, incendiada, e eles ficaram sem saber o porquê daquilo. Porque os problemas, eles são imprevisíveis, os problemas, eles nos inquietam, os problemas tiram o nosso centro, os problemas têm o poder de simplesmente desaquietar, desassossegar a nossa alma. Isso é tão verdadeiro que o próprio rei Davi, num dos seus salmos, diz: volta a alma ao seu sossego, volta a alma à sua quietude, porque o Senhor cuida de nós. E nós, nos problemas que vivemos, esses problemas nos deixam inquietos, nos deixam sem dormir, nos deixam preocupados, nos deixam atormentados, nos deixam desequilibrados. Os problemas, eles são impessoais também, porque os problemas, eles não atingem você porque é rico, ou porque é pobre, ou porque é preto, ou porque é branco. Os problemas, eles não escolhem pessoas. Os problemas vêm igualmente para todos os povos, para todas as raças, para todas as línguas e para todas as nações. Problemas insolúveis ou problemas menores, mas a grande verdade é que os problemas, eles acontecem, e acontecem para todos nós. Acontece em todas as gerações, acontece para cada um de uma maneira particular, de uma maneira única, mas nos toma a todos. A grande questão e a grande pergunta que nós devemos fazer para a palavra de Deus e para o nosso coração, ouvindo o que Deus nos orienta, é: o que nós devemos então fazer em momentos de grandes problemas? O que esse texto ele mostra a nós? O que esse texto ensina a nós? O que esse texto traz de inspiração e de ensino nos momentos de crise, nos momentos de problema, nos momentos de inquietude que nós vivemos? Talvez você esteja hoje extremamente inquieto e preocupado com alguma situação, seja na sua vida familiar, seja na saúde de alguém ou na tua própria, seja na área financeira, seja no futuro. Enfim, Deus, ele conhece a nossa quietude e Deus conhece a nossa inquietação. A grande questão é: o que a gente faz quando a gente está no meio do problema? O que a gente faz quando a gente conhece pessoas próximas a nós
nós vivendo e passando por problemas também. Primeiro, o ensino da palavra é que nós devemos nos fortificar no Senhor. O verso de número 6, ele começa exatamente falando a respeito disso, e fala a respeito daquilo que o Senhor, ele pode fazer em nós. O versículo 6, ele diz que Davi, ele ficou angustiado. E a ideia da angústia é exatamente dessa falta de força, de vontade de permanecer vivo. A ideia da angústia é a ideia da falta de ânimo para continuar vivendo. É a falta de ânimo para continuar em frente. É a falta de ânimo para continuar lutando, porque a luta não vale a pena. É esse o sentimento de Davi, é essa a ideia original da angústia, do angustiar-se de Davi, porque ele sai com o seu exército para uma batalha e quando volta a sua cidade quase que não existia mais, as suas famílias não estavam mais lá, tudo aquilo que eles haviam deixado para trás era apenas cinzas, fumaça e lembrança. A angústia se apodera de Davi, se apodera profundamente de Davi, porém, o texto bíblico nos ensina que Davi, ele começa a se libertar disso, se fortificando no Senhor, se reanimando no Senhor. O final do verso 6 diz: porém, apesar da angústia, apesar dos inimigos, apesar da tristeza, apesar dos seus soldados quererem matá-lo, apedrejá-lo, destruírem, apesar de toda a culpa ter caído sobre Davi, ele se reanima, ele se fortalece, ele se fortifica no Senhor. Por isso, a primeira lição que nós tomamos desse texto é exatamente que sem o ânimo do Senhor, nós seremos destruídos. Sem o ânimo que o Senhor tem para cada um de nós, nós não perseveraremos. Sem o ânimo que Deus tem para a nossa vida, nós não permaneceremos em pé diante das contrariedades da vida, diante dos imprevistos do caminho, diante das incertezas, diante das enfermidades, diante das divisões, diante das perdas, diante do luto, diante da incredulidade, dos problemas que destroem e assolam as famílias, como aconteceu com Davi, diante das catástrofes que acometem e alcançam o nosso mundo, diante dos desmandos, diante da corrupção, diante de tudo aquilo que nós chamamos de feio e mal, diante de todo esse Salmo de número 27, verso 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Por que é que Davi, ele se fortaleceu no Senhor? Por que Davi se fortaleceu em Deus? Por que ele se reanimou no Senhor? Porque Deus é o Deus confiável. Deus é o Deus que não muda, Deus é o Deus que é estável em todos os seus caminhos. Portanto, quando nós colocamos a nossa força num Deus que é estável, num Deus que não muda, num Deus que não balança, num Deus que não é pego, não é cativo pela mesma crise que nós passamos, Ele poderá nos animar. Ele confiou no Senhor porque Deus é o Deus bom. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a declaração de fé, de esperança e de amor num Deus que nos fortalece e nos fortifica. Davi não negou a dor, Davi não negou a angústia, Davi não negou a perplexidade, Davi não negou o luto, Davi não negou aquilo que estava acontecendo, mas ele se fortaleceu no Senhor. A pergunta que o texto faz para mim e para você é: nós temos nos fortalecido? E se nós temos nos fortalecido, o que tem nos fortalecido? Quem tem nos fortalecido? Porque se nós lermos os jornais, nós ficaremos cada dia mais frágeis. Se nós olharmos para o rosto dos governos do mundo todo, nós ficaremos mais fragilizados. Se nós conversarmos com pessoas que não têm o ânimo e a força do Senhor, mais fragilizados nos tornaremos manhã após manhã. Diante da crise do terror, Davi olhou para o Senhor e se fortaleceu em Deus. Mas ele fez mais. Ele consultou ao Senhor. Ele consultou a Deus antes
de tomar a decisão. E aí é o grande problema das nossas vidas, é tomar as decisões baseado no ensino e na sabedoria do Senhor. Deus, Ele é o Deus que mostra para nós o caminho que nós devemos seguir. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, é um texto do apóstolo Paulo orientando a mim, a você e a igreja do Senhor, como é que nós glorificamos ao Senhor. Nós glorificamos ao Senhor em tudo, e Ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, façam para que Deus seja glorificado. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, isso engloba, isso abarca, isso traz para dentro de si mesmo a tomada das nossas decisões. Se as minhas decisões não são baseadas na sabedoria de Deus, se as minhas decisões são tolas, se as minhas decisões e palavras são precipitadas, se os meus sentimentos não são sentimentos alicerçados pela palavra do Senhor, como é que Deus será glorificado pela minha vida? E como é que as pessoas, ao ouvir e ao participar das minhas decisões, serão igualmente abençoadas, se não são decisões tomadas ouvindo e consultando o Senhor? Davi era um general experiente. Ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, ele tinha experiência, ele tinha uma tropa atrás dele, ávida, desejosa de vingança, desejosa de recuperar sua família, recuperar seus bens. Ele tinha um povo motivado, ainda que exausto, cansado e faminto, mas um povo que estava ávido, desejoso de recuperar aquilo que o inimigo havia roubado. Mas ele não se baseia nos seus sentimentos, na sua experiência, no sentimento dos outros, no desejo do outro, na resposta precipitada de algum, nos seus sentimentos e nos sentimentos gerados pelos outros. Lembrem-se que os seus soldados, até então extremamente leais, queriam apedrejá-lo. É como Jesus. Há poucas horas antes, o povo diz: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, hosana ao rei. Poucas horas depois, é o mesmo povo que diz: crucifica-o, crucifica-o. Da mesma forma, nós não podemos nas vozes contrárias que nós ouvimos, porque diante das crises e problemas, mais e muito mais do que aqueles que creem, serão aqueles que descreem e aqueles que dirão: não compensa, não adianta. Seremos como as pessoas hoje são como a mulher de Ló. E a mulher de Ló dizia que não valia a pena servir ao Senhor, e ela, descrente que era, ela olha para trás, e o relato de Gênesis diz que ela se transforma numa mulher de sal. Igualmente a mulher de Jó também, vendo todo o desespero, toda a angústia, toda a fragilidade, toda a enfermidade, e o seu marido se definhando na sua frente, ela diz: amaldiçoa o teu Deus, irmãos, porque não vale a pena servir um Deus que não nos responde. Mas não é isso que encheu o coração de Davi. Pelo contrário, Davi ele busca o Senhor, Davi ele consulta o Senhor antes de tomar as suas decisões. E aí, como consequência, nós devemos agir baseados no que Deus falou. Versículos 9 e 10, eles mostram exatamente isso. Davi, ele fez segundo o ensino do Senhor. Deus orientou Davi a seguir os inimigos, e baseado na palavra, na promessa que Deus havia dado na sua palavra, Davi, ele vai e vence. O grande problema é que nós não nos baseamos e não agimos baseados na palavra de Deus. É impressionante o número hoje no crescimento das redes sociais. Os pensamentos, desejos, opiniões se tornaram muito mais claros, muito mais descortinados, muito mais explícitos do que era antigamente.
Antes, você só sabia o que a pessoa pensava se você conversasse com ela e ela fosse uma pessoa de mais intimidade, ela exporia os seus sentimentos. Hoje a rede social, ela descortina e explicita o que as pessoas são e o que elas pensam a respeito de absolutamente todos os assuntos. E é impressionante a quantidade de crentes, de homens e mulheres das mais variadas denominações, com vozes extremamente contrárias ao ensino, à orientação da palavra de Deus. Nós devemos agir baseados no que Deus falou. Pouco importa o que eu penso, não interessa o que eu acho, não tem valor sobre a terra a minha opinião, porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Homens com profundo conhecimento e certeza absoluta de todas as coisas pereceram e seus pensamentos igualmente pereceram, e a palavra do Senhor permanece. Por isso, se eu quero viver uma vida que vale a pena, e se no meio dos problemas, das dificuldades, das tempestades da vida, eu quero viver uma vida e quero trazer alento para o meu coração, ensino para quem está próximo de mim e esperança para aqueles que não conhecem Deus, eu devo agir baseado simplesmente, unicamente no que Deus falou. Nós devemos ter a fé infantil. O que é fé infantil? É a confiança plena que a criança tem nos seus pais. Se eles subirem no alto, se uma criança pequena subir no alto da mesa e sua mãe falar, pode pular, ela pula. Se ela subir no alto de um telhado e o pai falar, pule, ele pula. Porque ele confia integralmente, completamente nos seus pais, e sabe que os seus pais o protegerão, e sabe que os seus pais não permitirão, na medida das suas forças, que nada de ruim e nada de mal me aconteça. É por isso que a criança, enquanto ela não sabe andar plenamente com as suas próprias pernas, ela segura fortemente nas mãos dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, de alguém que é mais forte que ela. Falta-nos essa fé, a fé que as crianças têm. Falta-nos saber que segurar fortemente nos ensinos, na orientação do Senhor nos basta. A tua palavra nos basta, mas nós não acreditamos nisso mais. Nós simplesmente não cremos mais que a palavra de Deus nos basta. Por isso, quando nós passamos por situações de crises, nós não podemos perder algo essencial à fé, que é a esperança. O crente, ele fica angustiado, o crente fica com medo, o crente passa nervoso, nos iramos, mas nós não podemos perder a esperança, porque a esperança do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E a presença do Senhor nos faz caminhar em vida e esperança sempre. Então, queridos, em nome de Jesus, haja, faça as coisas, tome decisões, especialmente nos problemas, baseado na palavra de Deus. Pastor, como é que eu sei o que é palavra de Deus? Você tem toda a revelação de Deus nas suas mãos agora. Você tem a palavra de Deus, toda ela nas suas mãos. Abra e leia. Alguém perguntou a um pastor americano certa vez num congresso, quando ele falava a respeito que Deus é o Deus que fala a nós hoje. Uma pessoa levantou no meio daquela plateia e perguntou, mas como é que eu vou ouvir Deus? Antigamente existiam os profetas, os sacerdotes, os textos bíblicos dizem que Deus falava com pessoas pessoalmente. Os profetas ouviam Deus falando. Como é que eu vou ouvir Deus hoje no meio de tantas vozes? E a resposta desse pastor, já muito idoso, falecido já, foi exatamente isso. Toda vez que você abrir a sua palavra, toda vez que você abrir a sua Bíblia, você ouvirá a voz de Deus secretamente no seu coração. O problema não é que Deus não fala, o problema é que a gente não ouve. Nós temos, eu lembro, e talvez você se lembre dos crentes de outrora, que diziam que nós tínhamos a roupa especial, que era a roupa do culto, tinha a roupa de ir à igreja,
não é? Os mais antigos, eles falavam isso. Você tinha uma roupa para sair, uma roupa para trabalhar e uma roupa especial para ir à igreja. E você punha aquela roupa para ir à igreja. Hoje nós temos a Bíblia de ir à igreja, que você abre todo domingo, alguns poucos textos orientados no culto. E ela fica lá. Aí na hora do culto, tira-se a poeira de sobre ela e vem até o culto. E durante a semana a gente geme e diz, como eu queria que Deus me falasse, como eu queria ter orientação de Deus. E Deus dos altos céus, vendo a sua vida, diz, eu já falei. Não é que eu não falei, eu já falei. Mas os seus ouvidos estão fechados para a minha voz. E é por isso que nós, em 2020, como cristãos, nós vemos cristãos tão desesperados, sem esperança. Pelo quê? Porque há quarentena, porque há uma doença, porque não há vacina, porque talvez alguns de nós venhamos a perecer. Que prejuízo temos? Somos do Senhor, é o que a revelação nos diz, é o que a palavra nos diz. Quer vivamos, somos do Senhor, quer morramos, somos do Senhor. Portanto, a vitória é nossa, a alegria é nossa. Então haja baseado na palavra do Senhor. É um texto bastante interessante que nós temos conhecido no Evangelho de Lucas como a pesca maravilhosa, em que Pedro e outros pescadores experientes na arte da pescaria pescaram a noite toda ou tentaram pescar e nada pescaram. E Jesus se aproxima deles, se apresenta a eles e diz, pesquem, voltem para o mar, lancem a rede do outro lado e vocês vão pescar. A essa profissão de fé de Pedro, que viria a ser no futuro o apóstolo Pedro, essa declaração é maravilhosa e diz, respondeu-lhe Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado durante toda a noite, nada apanhamos, nada pescamos, mas debaixo, mas agindo baseado na tua palavra, nós lançaremos a rede de novo, nós começaremos de novo, nós reiniciaremos, nós faremos de forma nova, extraordinária, perfeita, reta, abençoada, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Agora é interessante esse texto porque eles não fizeram algo que eles não sabiam fazer. Eles voltaram a fazer aquilo que eles fizeram a noite inteira e faziam durante toda a vida, que era pescar. Mas qual é a diferença de pescar baseado no meu conhecimento e pescar baseado na palavra do Senhor? O fruto, que é diferente. A pescaria, que é diferente. O resultado, que é diferente. E esse texto, ele ainda, se ele tivesse só esse versículo, já seria poderoso, mas ele prossegue dizendo que a pescaria foi tão abundante, foi tremenda e tão incontável, que o barco que eles estavam usando para pescar começou a afundar, tamanha a quantidade de peixes, e vieram outros barcos para os ajudar. Quando a gente age baseado na orientação, debaixo da palavra de Deus, Deus ele não promete para nós outra coisa a não ser paz, bem, sucesso, cuidado, restauração e prosperidade. Em nome de Jesus. Versículo 11 até o versículo 16. Tenha confiança na orientação de Deus. O que eu tenho que fazer no meio do problema? Tenha confiança no que Deus já falou a você. Repare que esse texto ele é uma escada. E é uma escada que vai nos orientando, dizendo que nós devemos primeiro nos fortalecer no Senhor, devemos depois ouvir o Senhor, devemos agir baseado no que o Senhor nos diz, devemos ter confiança naquilo que o Senhor nos orientou. Então tenha confiança na orientação do Senhor, tenha confiança naquilo que Deus tem feito a você, tenha certeza da direção do Senhor. Quando o propósito de Deus for nos conduzir à vitória, Ele sempre agirá a nosso favor através da sua providência divina. O que é a providência divina? A providência divina é Deus preparar todas as coisas antes
Antes, é isso que é alguém previdente. Alguém previdente é alguém que se prepara antes. Nós temos a nossa despensa. O que é a despensa? É um lugar que você guarda alimentos. Guarda alimentos antes que a fome venha. Porque quando a fome vier, você abre a sua despensa, toma o alimento e se alimenta dele. Então tenha confiança na orientação do Senhor, porque a orientação do Senhor é providência, é o Deus que provê. Por isso não acredite, não se baseie naquilo que tem nas suas mãos apenas. Se baseie no Deus que é providencial, no Deus que vem em nosso encontro, no Deus que olha para a nossa necessidade e particularmente supre a necessidade de cada um. Nesses dias que nós temos vivido, infelizmente o número de homens e mulheres, adolescentes e crianças que se matam porque não vem expectativa além desses dias que nós vivemos. Deus é o Deus que vem em nossa direção. Deus é o Deus que quando vem em nossa direção, Ele mostra que a sua mão nos cuida, a sua mão nos protege de toda e qualquer situação. Portanto, tenha certeza que Deus está providenciando todas as coisas e está trabalhando em seu favor. Deus não trabalha contra nós, Deus trabalha em favor. Favor daqueles que o temem, favor daqueles que esperam nele, favor daqueles que cumprem em Cristo a sua fé. Portanto, você tem que agir baseado na palavra de Deus. Então tenha certeza que Deus está te dirigindo. Tenha essa certeza que Deus sempre agirá em seu favor. Que Deus sempre fará o que é melhor para nós. Porque Deus, como providente que é, Deus como amoroso que é, Deus como sábio que é, nem sempre Deus me dará aquilo que eu quero, mas em todos os momentos Deus nos dará aquilo que nós precisamos. O grande problema é que nós oramos por aquilo que desejamos, mas raramente oramos por aquilo que precisamos. A gente ora por aquilo que quer, não pelo que precisa. Da mesma forma como uma criança que entra numa loja, ela não corre atrás de uma roupa, ela corre atrás de um brinquedo. Porque ela corre naquilo que a atrai. Ela corre para aquilo que ela deseja e não para aquilo que ela precisa. Então, se nós queremos ser homens e mulheres maduros no meio de uma geração de gente tão imadura e tão incrédula, nós devemos ter confiança que Deus, o Deus que servimos, o Deus que amamos, fala conosco de uma forma extraordinária e particular. Lute com todas as suas forças. O texto ele diz exatamente isso no verso 17. Eles lutaram, eles foram atrás e resistir é a chave. Nós não somos chamados à desistência, nós somos chamados à resistência. Nós somos chamados a resistir. No dia mau permaneceremos em pé, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E se eu creio num Deus que é por mim, e se eu creio que num Deus que fala em favor do seu povo, que é o Deus que é castelo forte, que é o Deus que é socorro bem presente em toda e qualquer situação, eu creio e eu resisto na força e no poder do Senhor. O grande problema, e é por isso que a gente fraqueja e é derrotado nas angústias e ansiedades da vida, é porque a gente resiste, é porque a gente corre atrás, é porque a gente trabalha, é porque a gente constrói, mas baseados em nós. E a nossa força é frágil, a nossa força é pequena, a nossa força é limitada, porque nós somos pó e cinza. Mas quando eu resisto, confiado na palavra, na obediência, no ensino, na restauração, no poder extraordinário, maravilhoso e milagroso do Senhor, grandes coisas o Senhor tem em favor de nós. Amém. Deus é o Deus que fala conosco. Portanto, resista à amargura, resista àqueles que dizem não vale a pena, resista àqueles que dizem não vale a pena seguir ao Senhor, resista àqueles que dizem assim, a sua família está perdida, resista àqueles que dizem a sua saúde está perdida, a sua vida financeira está perdida, o seu futuro está perdido. Resista pela força que o Senhor nos dá. Mas a palavra também nos diz finalmente
que nós devemos restaurar. Mas preste atenção nisso. Restaure tudo o que lhe seja possível restaurar. Não são todas as coisas, não são todas as pessoas, não são todas as situações que podem ser restauradas. Não são todas as pessoas que podem ser salvas. Não são todos os relacionamentos que podem ser salvos. Não são todos os pais, nem todos os filhos, nem todas as esposas, nem todos os maridos, nem todas as histórias que podem ser restauradas. Portanto, restaure se for possível, porque às vezes não é possível a você. Por isso Paulo, o apóstolo, ele diz: no que depender de você, tenha paz com todos, especialmente com os domésticos da fé, com a família na fé, se depender de você. Então, se for possível, restaure o seu tempo. Pare de perder tempo com aquilo que não te edifica, que não constrói princípios eternos, duradouros, transformadores, abençoadores na sua vida. Invista, não perca, invista seu tempo. Invista o seu tempo na sua família. Nós estamos aí vivendo meses e meses onde as famílias obrigatoriamente estão mais unidas, mas estão cada vez mais desunidas, porque cada um está no seu canto e um não liga e não se importa com o outro. Invista o seu tempo, se for possível, restaure o seu tempo, restaure a sua família, ouça seus filhos, ouça seus pais, sua esposa, seu marido, se for possível. Restaure o seu casamento, seus filhos, suas posses. O Evangelho é o Evangelho que cura, que restaura e que resgata aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem. Porque Deus muda aquilo que a gente é e a gente tem o poder de mudar o que a gente faz. Por isso Paulo aos Efésios ele diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes tenha, trabalhe e tenha para sustento seu, de sua família e de todos aqueles que precisarem. Tiago, na sua carta, fala a respeito da nossa fidelidade e do amor ao próximo. E fala também, se você tem fé, mas não tem obras, mostra a tua fé sem obras e eu mostro as minhas obras sem fé. Nós devemos sim trabalhar num tempo, e no tempo que se chama hoje, de uma forma a restaurar o tempo, a família, o casamento, os filhos, as posses. Restaurar o que é possível restaurar, porque lembre-se, às vezes, não depende só de você. Mas você não pode decidir pelo outro. Você só pode decidir por você. Você não pode restaurar pelo outro. Você pode restaurar a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus. E foi o que Davi fez. Ele se reanimou no Senhor. E como consequência, ele trouxe ânimo ao seu exército. Então, para a gente pensar, para a gente viver. Sempre, em todo tempo, busque a presença do Senhor, busque Deus na sua vida, peça a direção do Senhor, obedeça à direção do Senhor, porque pouco ou nada importa você buscar a presença de Deus, pedir a orientação de Deus e não obedecer a Deus. De nada importa você saber o certo e fazer o errado, e aí espere as bênçãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Busca a presença do Senhor, peça a direção de Deus, obedeça a Deus e aí espere, assista Deus agir na sua vida, em nome dele. Amém. Vamos ficar em pé e orar? Santo e amado Deus, boa e desafiadora é a Tua palavra, e nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra se torne vida na nossa vida, seja bálsamo de cura em cada coração, seja luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem sempre falado a nós, e dá-nos, ó Deus, ouvidos abertos e um coração aberto para ouvir e guardar a Tua palavra. Que a gente busque a presença do Senhor, que a gente peça a direção do Senhor em todo tempo, mas que nós sejamos obedientes à instrução Tua.
Ó Deus, nós precisamos de Ti a cada dia, a cada novo nascer do sol. Põe a Tua mão sobre nós, põe a Tua mão sobre as nossas famílias, hoje e eternamente. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.